Olá, mentoras do curso Posicionadas. Eu sou a pastora Priscila e hoje nós vamos falar da lição capítulo 18, Posicionadas diante dos desafios da vida. Eu gostaria, mentora, de chamar a atenção para esta lição, uma lição delicada, um assunto delicado que vai falar sobre a violência doméstica. A violência doméstica, ela é uma grave violação da aliança sagrada do casamento. E isso muitas vezes não é discutido, não é trazido à tona na igreja. Então tenha um cuidado especial, mentora, ao trazer esta lição. É uma lição em que você deve observar as suas mentorandas, observar as suas alunas com cuidado, verificando como a lição chega até elas. Porque muitas vezes essas mulheres que sofrem de abuso nas suas casas, elas não vão falar por se sentirem indignas, se sentirem envergonhadas e humilhadas por tal situação. Mas nós, como representantes de Cristo, nós temos que acolhê-las, nós temos que ser esse refúgio para essas mulheres que sofrem. Então esta lição vai trazer algumas orientações para você como mentora identificar nas suas alunas se elas têm sofrido algum tipo de abuso. A lei brasileira, especificadamente a Lei Maria da Penha, no seu artigo 5º, vem nos informar o que seria a questão da violência doméstica. De forma geral, no direito, a violência doméstica é a ação ou a omissão baseada no gênero feminino, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou até mesmo dano patrimonial. Nós temos aqui um tópico da lição que vai nos esclarecer os tipos de violência. Então a violência ela pode ser física, que atinja a integridade física, da mulher, pode ser psicológica, quando há um dano emocional, um dano na autoestima da mulher, pode ser sexual, na questão de a mulher ser obrigada a presenciar, a manter ou a participar de situações sexuais em que ela não concorde. Pode ser também o tipo de violência patrimonial, em que a retenção, a subtração ou a destruição dos objetos patrimoniais dessa mulher. E também moral, questão de calúnia, difamação e injúria, da integridade, do nome e da imagem desta mulher. Um tópico muito importante também que nós trazemos nesta lição é o ciclo da violência. Essas informações estão no site da Lei Maria da Penha. Se você quiser maiores informações, mentoras, sobre essa questão, é só digitar lá na barra do Google Lei Maria da Penha, vai abrir o site com as estatísticas brasileiras de violência e as informações gerais no contexto da violência doméstica. O ciclo de violência começa na fase 1. Geralmente, nessa fase, não há a violência diretamente. Nessa fase, há um aumento de tensão, onde o agressor, por alguma situação insignificante, ele fica irritadiço, ele fica com grosseria, palavras grosseiras, por qualquer situação. Então já é uma situação de alerta, já é uma situação em que deve ser observada. A fase número 2 já é o ato da violência em si, o que antes às vezes só eram palavras agressivas ou palavrões ou até mesmo quebra de objetos dentro de casa, se torna então a efetivação da violência. O agressor, ele realmente pode agir com violência com a mulher. E por fim, a fase 3, que é então o arrependimento, o comportamento carinhoso, onde esse agressor ele vai se mostrar arrependido, fazer algumas atitudes carinhosas para reconquistar a confiança dessa mulher. Porém, esse ciclo ele não se encerra, por isso é chamado ciclo. Ele repete-se e volta até o começo, tendo então as situações de tensão, novamente culmina na violência em si,
violência psicológica, violência sexual, violência física, patrimonial, como nós falamos antes. E depois o arrependimento, depois a demonstração de carinho. Nós temos que ter em mente, mentora, que todos nós estamos neste mundo vivendo sob a influência do pecado. Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, infelizmente nós perdemos o benefício de estarmos lá com a visita de Deus todos os dias. E a influência do pecado veio até a terra. Então sim, nós temos a influência do pecado, nós temos a influência do mal sobre nossas vidas. Mas quando nós buscamos ao Senhor, quando nós buscamos a Deus e vivemos de acordo com a sua palavra, o que reina em nós é o seu Espírito Santo. O que flui através de nós deve ser o fruto do Espírito Santo. Nós não podemos dizer que esse homem que é agressivo está sob total influência do diabo. Ele está sim sob a influência do pecado. E quando ele dá margem a essa influência do pecado, dando lugar ao inimigo, ele vai sim ser um homem agressivo, ser um homem mentiroso, ser um homem violento. Muitas pessoas querem nos dizer que por este homem estar sob a influência do mal, não é ele quem toma as atitudes de agressão, isentando esse homem da responsabilidade que ele tem. Este homem tem sim a responsabilidade de ou recuar ou se exceder. Então, a mulher, ela tem que ter essa noção, ela tem que ter esse entendimento. A sua aluna tem que ter esse entendimento. Ela não precisa odiar este homem, ela não deve querer a vingança deste homem, mas ela deve sim entender que além do pecado que ele está cometendo contra ela e contra Deus, ele está também fazendo um crime diante da justiça. Então nós temos que saber separar isto, e você como mentora tem essa responsabilidade. Uma mulher que sofre violência, ela tem consequências na sua saúde física e mental. Ela é dominada por angústia física, né? Tem dificuldade para dormir, tem ansiedade, vive em síndrome de pânico. Ela tem vergonha, ela se sente humilhada, ela se sente indigna, ela tem até dificuldades na sua fé, porque questiona a existência de Deus e como Deus permite que isso esteja acontecendo com ela, se Deus se importa com ela. Ela vive em excesso de vigilância. Essa mulher, ela tem medo do perigo. Ela vive em excesso de vigilância, pensando que o perigo pode acontecer a qualquer momento, dependendo da situação em que ela vive, isso realmente é iminente. Ela vive fugas da realidade, tem sobrecargas de emoção, sempre está retraída, isolada, tem mudanças no seu comportamento, não é uma pessoa sociável. Você como mentora pode perceber isso se há na sua classe alguém que esteja sofrendo de violência doméstica, e também equipar essas mulheres que estão aprendendo com você essa lição a viverem no seu contexto familiar, observando se há ou não esse problema nas suas amizades, até na sua família. Então, mentora, como nós podemos nos posicionar diante da violência? A igreja tem o papel de proteger, a igreja tem o papel de acolher. De imediato, nós, às vezes, pelo tempo que nós temos com as pessoas que frequentam a igreja, nós não podemos rotular se há ou não uma violência. Mas a liderança da igreja deve lidar sim com os pecados e o sofrimento das pessoas. Se alguma das suas alunas ou alguém da sua liderança, no seu ministério, vier procurá-la para falar sobre isso, leve ao conhecimento do pastor, da esposa do pastor, para que haja assim um momento de gabinete, um momento de aconselhamento. E o pastor vai estar acompanhando este casal e vai identificar se há ou não ali a violência doméstica. Havendo confirmação de violência doméstica, a primeira coisa a se fazer é ligar para o 180, que é um serviço anônimo e gratuito da polícia, que vai estar dando a essa mulher as orientações para um prosseguimento de denúncias, e essa mulher deve então
estar procurando um local seguro, pessoas de confiança para que ela possa ser acolhida. E a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre violência? Nós sabemos que Deus abomina a violência. Nós temos que ser como Jesus nos ensinou nos evangelhos, como Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Jesus era exemplo de paz e mansidão. Mas também nós temos que estar cientes e orientar as nossas alunas que fugir do perigo não é pecado. Se há sim a incidência de perigo, essa mulher está sofrendo uma ameaça, se essa mulher está correndo qualquer tipo de perigo, se ela sair da sua casa para cuidado da sua própria vida e da sua família, isso não é pecado. Isso é proteção. Então nós, como mulheres de Deus, você como uma mentora, não deve se precipitar em concluir nada, mas deve estar atenta para que se alguma aluna sua esteja passando por uma situação semelhante, que tenha alguma das características que nós falamos aqui na lição, você chame essa moça para conversar, chame essa mulher para conversar. Se há dúvidas quanto a isso, chame a sua liderança, chame o seu pastor, chame a esposa do pastor, para que haja um acompanhamento. Assim que nós podemos ajudar quem sofre violência. Como nós podemos ajudar? Como Jesus ajudou. Jesus esteve presente, Jesus esteve ao lado daqueles que eram marginalizados, daqueles que eram quebrantados, daqueles que eram oprimidos. E nós, como mulheres, devemos abraçar as mulheres. Muitas vezes, como nós dissemos aqui no início da lição, elas se sentem indignas, se sentem impuras, e nós não temos o papel de julgar. O nosso papel é amar e acolher essas mulheres. Oriente elas a buscar apoio legal, a justiça. Deus, Paulo em Romanos 13:4, orientado por Deus, nos disse que a autoridade constituída é serva de Deus como um agente de justiça. Então essa mulher deve buscar apoio legal, pessoas de confiança e, se for até necessário, um local seguro para que ela possa ser abrigada, para que ela possa ser cuidada, tanto ela quanto a sua família. E a pessoa, o agressor, que estiver tendo essas atitudes, vai ser encaminhado, sim, para os procedimentos jurídicos, para a justiça e ter ali o tratamento necessário. Esta mulher não deve viver com o seu coração em ódio ou em raiva contra esse agressor. Sei que não é fácil, mas você deve falar isso, mentora. Deve haver perdão no coração dessa mulher para que ela possa ser livre. E assim, então, ela tenha o seu coração em paz, porque o tratamento espiritual será dado por Deus e o tratamento humano, da justiça humana, será dado aqui na terra. Então, ora a Deus para que o Senhor te direcione, para que o Senhor lhe dê sabedoria para tratar essa lição, mentora, uma lição muito delicada, repito, um assunto muito sensível. E peço mais uma vez que você não seja pronta a julgar ou a determinar algo, mas seja observadora e que o Espírito Santo lhe dê discernimento para alcançar o coração dessa mulher que esteja sofrendo um abuso, que esteja sofrendo violência, e também capacitar essas alunas que estejam atentas às mulheres ao seu lado que possam estar passando por essa situação. O nosso papel como igreja é acolher, é amar e orientar o devido processo legal. Na parte jurídica, na parte em que nós somos orientadas pela justiça. Que Deus te abençoe e que você seja uma atalaia de Deus, uma chama de Deus onde o Senhor tem te colocado. Um grande abraço e Deus abençoe.